Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrônica Analógica do Coutec UFMG. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o Teorema de Thevenin, que é um modelo que nós utilizamos para representar circuitos que possuem um elemento variável denominado carga, enquanto todos os outros elementos do circuito são fixos. Então, um exemplo característico é uma tomada residencial, e nós sabemos que a cada equipamento que a gente coloca ligado nessa tomada, nós estamos mudando as variáveis, as características elétricas do equipamento, portanto, e com isso a gente muda as variáveis dessa carga. A corrente que a carga exige dessa rede que a está alimentando, a potência na carga, a tensão na carga. Então, se a gente está fazendo uma constante alteração da carga e precisamos refazer esses cálculos dessas variáveis, a gente precisa de um modelo que simplifique a parte fixa do circuito. Então, o modelo de Thevenin, o circuito equivalente de Thevenin, ele tem esse objetivo de simplificar a parte fixa para que nós possamos fazer esses cálculos de interesse na carga, para cada alteração da carga, de maneira mais direta e mais fácil, ok? Então, esse é o objetivo desse teorema. Aqui nós vamos ver também que a gente não consegue, então, avaliar o que está dentro o equivalente, né? Ele não permite que nós analisemos o circuito original, mas permite que a gente faça análises aqui nas variáveis da carga, a cada mudança dessa carga, que a gente vai chamar de RL, como a gente vai ver mais para frente. Então, o objetivo do teorema é esse, substituir. Então, a gente vê aqui uma representação. Então, o objetivo é substituir um circuito linear de dois terminais. Eu vou deixar aqui em anexo a definição de circuito linear, mas só para deixar claro, todos os circuitos que nós vamos utilizar por enquanto são considerados circuitos lineares. Basicamente, a gente vai trabalhar por enquanto com circuitos resistivos, então são caracterizados, entram nessa caracterização de circuito linear. Então, a gente tem um circuito linear de dois terminais longo aqui, que a gente nem está representando, a gente poderia entender como uma caixinha preta aqui, com diversos elementos elétricos conectados. Esse circuito complexo de dois terminais, ele pode ser substituído por um circuito, por um equivalente, um modelo equivalente, utilizando então uma fonte que a gente considera, né, a fonte com valor da tensão de Thevenin, que a gente vai calcular como apresentado em breve, e uma resistência, que a gente vai chamar de resistência de Thevenin. Então, o V Thevenin em série com um R Thevenin vai substituir todo esse circuito fixo complexo. Então, isso é um modelo matemático, usado para simplificação de análise de circuitos. Como a gente já viu, por exemplo, com o circuito equivalente. A gente utilizava o circuito equivalente para calcular a corrente total do circuito, lembram disso? E então, esse equivalente ele pode ser usado para a gente analisar as variáveis de interesse na carga, ok? Então, da mesma forma que com o circuito equivalente que a gente já conhece, com o circuito de Thevenin, a gente não vai conseguir saber os detalhes aqui dentro do circuito original, mas a gente vai conseguir calcular as variáveis na carga tranquilamente, corrente na carga, potência, enfim, tudo bem? Então, essa é a utilidade do teorema de Thevenin. Então, o V Thevenin, chamado tensão de Thevenin, é a tensão de circuito aberto nos terminais A e B, que são os terminais que vão receber a carga. Então, a gente vê que a carga ela é prevista para ser conectada entre esses dois terminais. Então, no circuito original, quando a gente desconecta a carga, o V Thevenin é exatamente essa tensão que aparece entre os terminais A e B. Ok? Lembrando que aqui tem que ter uma alimentação também, né?
E o RTVNAM é a resistência de entrada ou resistência equivalente quando a gente olha do ponto de vista dos terminais da carga. Então, se a gente desconecta a carga e olha, considera o ponto de vista da carga como se estivesse olhando desse ponto em direção ao circuito, o resto do circuito, essa resistência equivalente, ou essa resistência que a gente enxerga, vai ser a resistência de TVNAM. Isso vai ficar mais claro quando a gente der um exemplo prático desse circuito aqui original, ok? E lembrando que para a gente calcular a resistência de TVNAM, a gente tem que desativar as fontes. Fonte de tensão desativada significa fonte de tensão curto-circuitada. E fonte de corrente desativada significa que a gente faz uma abertura entre os seus terminais, é circuito aberto, ok? Vai também ficar, nós vamos entrar em detalhes mais para frente nos exemplos. Então aqui eu coloquei um exemplo prático de aplicação que vocês podem encontrar na vida de vocês enquanto alunos mesmo. Então aqui a gente vai imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente está testando, que você precisa, como aluno, né, precisa testar um buzzer contínuo. Um buzzer contínuo é um elemento que ele produz um sinal sonoro toda vez que ele é alimentado em uma tensão contínua. Então ele emite som, um bip mesmo, numa frequência única, e ele tem esse comportamento quando ele é alimentado ou com 5 volts, com 12 volts, de acordo com a sua especificação. Então ele é como se fosse um alto-falante mesmo. Tá? Eu deixei aqui o link para vocês conhecerem um pouco melhor esse componente. Então ele é uma saída de um circuito qualquer. Então ele pode ser usado em várias aplicações. Vocês já devem ter visto no próprio multímetro de vocês, quando a gente vai testar a continuidade, quando a continuidade acontece, né? O multímetro ele produz aquele sinal sonoro contínuo. Aquele sinal, aquele barulho, né? Ele é produzido por um elemento que é chamado buzz. Então ele é um elemento que produz uma saída no circuito elétrico, né? Então, no nosso problema, imagine que a gente está testando diferentes buzzers de 5 volts. Então, nosso buzzer vai ser alimentado, ele deve ser alimentado com 5 volts. E aí, nós compramos, imaginem que a gente comprou 3 buzzers com características diferentes. A sua resistência interna, então, ela pode ser de 50, de 60 e ou de 80. Então, nós temos 3 buzzers diferentes para ser testado. Então, esse buzzer ele tá sendo representado pela sua resistência interna. Então, o que a gente vai considerar lá, quando a gente representar esse buzzer, vai ser essa resistência de 50, 60 ou 80 volts, ok? Então, a gente precisa testar esse buzzer em 5 volts, mas no nosso laboratório, a gente só tem uma fonte fixa de 20 volts. Então, o que a gente pode utilizar como recurso para baixar a tensão e promover uma tensão de saída ou uma tensão de entrada para o buzzer de 5 volts? A gente pode usar um divisor de tensão resistivo. Então, a gente vai pegar a tensão fixa da fonte, vamos aplicá-la na entrada de um divisor de tensão e a saída, que pode ser em um dos resistores, a gente vai pegar aqui em R2, vai servir como uma entrada de tensão para o buzzer. Então, para que a gente consiga alimentar, porque se a gente aplicar 20 volts, ele vai estragar, né? Para a gente aplicar, então, 5 volts, a gente vai fazer esse esquema mostrado aqui. Então, a tensão de 20 volts vai ser a tensão de entrada do divisor de tensão. E a saída aqui vai ser a tensão em R2, o VR2. E eu vou aplicar essa saída no meu buzzer, que eu vou considerar como sendo a minha carga, porque ele vai ser o elemento variável aqui do meu circuito. Eu quero testar essas 3 possibilidades e ver o que acontece com as variáveis elétricas da carga, ok? Então, como que eu posso escolher esses resistores do divisor de tensão?
Então, eu posso aplicar a regra do divisor de tensão, e se a gente aplica essa regra, lembrando que aqui é 20 e aqui é 5, a gente acha a proporção entre os resistores desse circuito divisor de tensão. E aí a gente sabe que a gente tem que ter um R2 que é 3 vezes menor do que o R1. Então, R2 é R1 sobre 3. Então, escolhendo lá nas nossas possibilidades do laboratório, a gente poderia fazer essa escolha aqui, por exemplo, olha, dentre os valores comerciais. A gente aplicaria aqui o R1 de 68 ohms e o R2 de 22 ohms, tá? Esse é um exemplo que atende a essa proporção aqui. Então, eu escolhi lá dentre os meus resistores, esses dois resistores que se aproximam, né, dessa proporção. Não é exatamente porque os valores comerciais não permitem. Então, já escolhemos o nosso circuito divisor de tensão, ok? E aí eu vou aplicar a minha fonte. Porém, a fonte de tensão, ela não, a gente deve considerar, na verdade, a resistência interna dessa fonte, porque essa resistência ela vai impactar no circuito, num circuito com esses valores de resistência. Então, a minha fonte, olha, que vai ser aplicada, ela tem uma resistência de 2 ohms. Então, quando eu aplicar aqui, eu não vou considerar só uma fonte ideal de 20 volts. Eu vou considerar uma fonte de 20 volts em série com uma resistência de entrada. Como se tudo isso aqui tivesse, né, dentro do retângulo azul, fosse o que estivesse presente dentro, fosse o que tem dentro da fonte de tensão. Então, o que nós medimos é a tensão entre esses dois terminais, que é o mais e menos da fonte, tá? Que é uma tensão diferente da ideal, não é exatamente 20 volts, porque vai ter uma queda de tensão interna. Então, eu preciso representar esse modelo da fonte para ter um circuito mais fidedigno, ok? Com o que acontece na realidade. Então, em vez de aplicar 20, eu vou desenhar o modelo da fonte nesse circuito aqui, na entrada desse circuito. E aí, a gente vai ter esse circuito completo aqui, destacando a fonte de tensão, o divisor de tensão, então R1 e R2, e a minha carga RL, que é o que eu vou testar, que é o elemento variável. Então, o resto do circuito, a fonte e o divisor de tensão, são elementos fixos. O que eu vou variar aqui é o buzzer, ok? Então, a cada valor da carga RL, que é o buzzer, a gente tem diferentes valores para a corrente da carga, né? Se a gente muda essa resistência, o IL vai mudar e, consequentemente, a potência nessa carga também vai mudar. Então, é para isso que a gente vai, para simplificar os cálculos dessas variáveis, IL e PL, nesse caso, é que a gente vai usar o circuito equivalente de TVNAM no lugar desse circuito original. A gente vai ver, o objetivo aqui é observar a simplificação dos cálculos. Tudo bem? Então, como que a gente encontra o circuito equivalente de TVNAM para esse exemplo? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular o RTVNAM. O resistor de TVNAM, para que ele seja calculado, primeiro passo aqui é desativar a fonte de tensão, que no caso é o meu VINT, né? Faltou o T aqui, VINT. O que é desligar a fonte de tensão? É fazer com que a diferença de potencial entre os terminais da fonte seja igual a zero. Para fazer isso, eu aplico um curto-circuito entre os terminais da fonte, né? Ou substituo, então, se eu faço esse curto-circuito, essa fonte aqui sai, né? Porque não vai ter corrente passando aqui. Então, o que vai sobrar é esse fio no nosso circuito. Então, desativei a fonte. E aí, eu passo a ter esse circuito de baixo aqui. Então, com a fonte desativada, a gente vai calcular a resistência equivalente do ponto de vista da carga. Então, lembrando que a carga ela é conectada aqui entre os terminais que eu vou chamar de A e B. Só que quando eu faço o cálculo dessa resistência de TVNAM, eu considero que a carga está desconectada. Então, eu desconecto a carga e é como se eu estivesse olhando, tá vendo o olhinho aqui do ponto de vista dos terminais, entre os terminais A e B?
É como se eu estivesse observando qual que é a resistência desse ponto de vista. Como assim? A gente pode imaginar também que aqui entre os terminais A e B a gente fosse ligar uma fonte de tensão. Então, quando a gente liga uma fonte e vamos imaginar que a gente está calculando a resistência equivalente desse circuito com essa fonte de tensão entre A e B, o que a gente faz? A gente olha de trás para frente, não é isso? Como se tivesse uma fonte aqui entre os terminais A e B. E aí, o que a gente vai observar? Olha, esse ponto aqui é o nó A e esse nó B, ele vem aqui e ele vem aqui também, ok? E aí, o que a gente vê? Quem que está entre o nó A e o nó B? O resistor R2 está entre o nó A e o nó B e o série do R1 e Rint também está entre os terminais A e B. Então, o R equivalente que eu estou olhando, vendo, observando daqui, ele é esse resistor R1 em série com Rint, esse então é equivalente em paralelo com o R2, ok? E é isso que eu escrevi aqui, certo? Então, para facilitar, vocês podem desenhar a fonte aqui, uma fonte imaginária, só para vocês entenderem o que é isso de ponto de vista, tá? Então, desenhe uma fontezinha aqui qualquer, só para vocês conseguirem enxergar o equivalente. Então, no nosso caso, o equivalente aqui é Rint mais R1 em paralelo com R2. Aí a gente vai ter 2 mais 68 em paralelo com 22, dando um resultado de 16,7 ohms. Então, essa é a nossa resistência equivalente de TVNAM. Lembrando que a carga deve estar desconectada, ok? Depois de calcular o RTVNAM, a gente vai calcular o VTVNAM. O que é o VTVNAM? É a tensão entre os terminais A e B com a fonte ligada, então a gente volta com a fonte de tensão do circuito original e desconecta a carga. Então, é a tensão entre A e B quando a gente tem a fonte original e a carga desconectada. Quem que é a tensão entre A e B? É exatamente a tensão no resistor R2, que é a tensão VR2. Para calcular VR2 nesse circuito, o que a gente utiliza? A regra do divisor de tensão novamente. Então, eu vou fazer aquela divisão proporcional, né? Então, aqui a gente vai ter que o VTVNAM, o VR2, ele é uma parcela do Vint, uma porcentagem aqui do Vint, e esse fator é dado por essa conta. E em cima, no numerador, vai o resistor que eu quero, né? Onde eu quero observar a tensão, que é o VR2, tá? Lembrando que o VTVNAM é o VR2. E embaixo vai a soma dos resistores do divisor de tensão. Fazendo essa conta, a gente acha um VTVNAM igual a 4,78 volts, ok? Então, a gente tem aqui o nosso circuito equivalente de TVNAM. Então, essa fonte em série com esse resistor, ele vai substituir todos os elementos fixos aqui do meu circuito original, ok? E aí, a gente vai usar esse circuito para fazer os cálculos e ver que vai ficar muito mais simples do que se a gente fizesse com esse circuito original. E é isso, então, que eu vou mostrar para vocês, com a diferença entre fazer o cálculo das variáveis da carga com o circuito original e com o circuito equivalente de TVNAM. Eu vou mostrar que os cálculos são mais simples e os resultados são os mesmos, ok? Então, primeiro, nós vamos observar os cálculos feitos com o circuito original. O circuito fixo original, ok? Então, o objetivo que nós temos aqui é, para cada valor da carga, calcular o IL e o PL, que são a corrente e a potência nessa carga. Então, como a gente faria para o circuito original? Toda vez, então, que a gente precisasse fazer essa análise, a gente tem que repetir essas contas que eu vou mostrar aqui. Então, primeiro, para calcular o I na carga, como que a gente faz aqui? Primeiro, acha a resistência equivalente desse circuito inteiro,
ok? A carga conectada, né? Lembrando que aqui a gente tem que conectar a carga para observar o efeito dela. Então, eu liguei a carga e vou analisar o circuito. Então, primeira coisa, acho o resistor equivalente. O equivalente aqui vai ser Rint em série com R1, em série com o resultado desse paralelo entre R2 e RL. Então, é isso que eu escrevi aqui. R2 paralelo com RL, acho esse equivalente, somo com R1 e somo com Rint. Ok? E aí, a gente vai ter um resultado de 83,3. Então, tem que calcular esse paralelo, fazer a soma, e a gente chega aqui nesse resultado. Depois disso, a gente tem que calcular a corrente total usando a ideia do circuito equivalente. Lembrando que o circuito equivalente aqui ele vai me dar uma tensão Vint em série com uma resistência equivalente que foi calculada. Então, para calcular a corrente total, eu pego a tensão, divido pela resistência equivalente e acho a corrente total do circuito. Corrente total do circuito, olha, no circuito original ela vai sair da fonte, passa pelo Rint, passa pelo R1, e aqui ela se divide entre R2 e RL, e depois as duas se somam e volta a ser a corrente total. Então, o IL é uma parcela desse I total, olha, o I total ele se divide aqui entre 22 e 50 ohms. Então, eu vou aplicar a regra do divisor de corrente aqui entre esses dois resistores para achar o IL. Então, o I total vai ser o IL, desculpa, vai ser I total vezes um fator. Esse fator é dado pelo resistor que eu quero, desculpa, aqui é R2, ok? Aqui tem um errinho, é o R2. Bom, então fazendo a regra do divisor de corrente, a gente tem a corrente total 234,5 mA vezes 22, que é o R2, sobre R2 mais RL, que é 72. E a gente acha um total de 71,7 mA. Com essa corrente, a gente pode calcular a potência na carga, fazendo corrente ao quadrado vezes resistência. E aí a gente chega num total de 256,8 miliwatts. Ok? E aí a gente tem que repetir isso para as outras duas cargas que a gente quer analisar, né? Lembra que a gente comprou 3 buzzers diferentes. Então, a gente calculou aqui para o buzzer de 50, buzzer de 60, e a gente vai ter que fazer o mesmo para o buzzer de 80. Ah, mas por que a gente precisaria fazer isso? Isso aconteceria na prática? A gente precisaria de calcular isso aqui para quê? Isso aqui, por exemplo, a gente precisaria calcular essa corrente na carga para saber se ela atende a um mínimo. Então, se nós observarmos na especificação dos buzzers, a gente vai ver que a especificação da maioria deles exige que a corrente no elemento seja maior do que 50 mA. Então, para a gente ver se nosso circuito ele atende a essa exigência, a gente precisa calcular a corrente IL. Então, olha, o IL aqui é 71,7, aqui 62,3, e aqui, olha, ele deu um pouquinho, ligeiramente abaixo da corrente exigida. Então, para esse caso aqui de 80 ohms, o nosso circuito já não funcionaria, o buzzer não funcionaria, que estaria bem no limiar aqui de funcionamento. Tudo bem? Então, é importante saber as variáveis elétricas, né, relacionadas à carga, para a gente entender o comportamento de um componente, de um equipamento, de um elemento de circuito. Tudo bem? Então, aqui eu vou reduzir um pouco para a gente ter ideia do que foi necessário fazer usando, então, esse circuito original, né, o nosso circuito original, para fazer a análise para os 3 valores de carga, ok? Agora, o que eu vou fazer é comparar essa situação dos cálculos com o circuito original com os cálculos usando, então, agora o circuito equivalente de TVNAM. Então, agora a gente tem a representação do equivalente TVNAM e o que a gente faz? O que foi feito, né? Esse equivalente, ele substituiu todos os elementos fixos e eu vou considerar que aquele
que tudo que estava entre os terminais A e B foi substituído por esse circuito equivalente. Então, eu conecto simplesmente a minha carga aqui entre os terminais A e B e vou fazer a mesma análise de IL e PL, só que com um circuito menor. E aí, claro, aquele circuito original nem era tão complexo assim, mas o que a gente pode ter é os circuitos originais muito mais complexos. E aí a diferença entre o cálculo com o circuito original e com o modelo de TVNAM é maior ainda do que nesse exemplo. Tá? Mas nesse exemplo mesmo a gente já consegue ver, olha. Aqui, para a gente calcular o IL-PL, simplesmente a gente conectando o RL, o que a gente vai ter? Um RTVNAM em série com RL. Então, para calcular o IL, simplesmente eu vou pegar a tensão, dividir pela soma das resistências e calculo a corrente. Né? PL, eu vou pegar a corrente ao quadrado vezes RL, normalmente, igual a gente fez anteriormente, e vou ter aqui o cálculo da minha potência. Observem que os valores são idênticos aos valores anteriores. Né? Então, quer dizer que o meu equivalente, o meu modelo, ele funciona. E ele fornece cálculos, contas mais simples e menores, né, digamos assim. Então, aqui, novamente, então, para um RL de 60, a gente simplesmente substitui aqui RL na expressão da corrente, que é muito mais enxuta, né? Calculamos a corrente, calculamos a potência e repetimos para o caso de RL igual a 80. E encontramos os mesmos valores encontrados anteriormente. Então, se a gente olhar aqui, ter uma noção aqui do que a gente precisou fazer, olha só, a diferença entre os dois modelos, né? Aqui a gente teve que usar mais contas, mais cálculos para fazer a mesma análise, não é isso? Então, o equivalente TVNAM, ele tem esse objetivo de simplificar muito as nossas contas. Né? Quanto mais complexo o circuito original, maior a diferença provocada maior simplificação, né, provocada pelo equivalente de TVNAM. Então, esse circuito de TVNAM não existe, ele é um circuito, é um modelo, uma simplificação equivalente, tudo bem? Então, eu vou deixar aqui em anexo esses cálculos para vocês observarem e a gente vai ver mais aplicações para frente, ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.